Olá, pessoal. Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o Senhor por mais um discernimento e aí uma mensagem que vai ficar aqui registrada no canal. Hoje, falando a respeito da purificação. É um tema grandioso porque a mensagem, a palavra do Senhor fala muito a respeito da questão da purificação. E associa também, como eu disse no vídeo anterior, a respeito dos 7 mergulhos de Naamã, que simboliza ali os 7.000 anos, a plenitude, por causa que na palavra do Criador, ele é também matemático. Tem muito essa questão da questão de numerologia, né, de números, tá repleto em várias passagens bíblicas. E quando se refere à purificação, também está muito presente. A questão do 7, a questão do que me leva a entender como a plenitude, porque santificação, purificação estão associados e o Criador trabalha nisso. Trabalha na purificação da humanidade para que quando ele decretar aí o fim para um reinício de acordo pela santificação, pelo ouvir a palavra, como diz lá em João 17. Então, ele dá tempo para a humanidade, para as gerações. Inúmeras gerações, desde a criação até o fim, precisam passar pela purificação, que é a santificação. Depois eu vou procurar colocar algumas mensagens, umas eu vou ler todo o contexto, todo o capítulo, outras não tem como pelo tempo, mas eu peço que vocês prestem muita atenção no que vai ser dito aqui, tá bom? Então, hoje o assunto é a respeito da purificação. E vamos entender um pouquinho esses 7 mergulhos, né? Eu aconselho que você fique atento, porque a palavra do Criador, ela nos revela muito daquilo que precisamos entender, precisamos discernir, né? Então aqui, em 2 Reis, capítulo 5, do 1, deixa eu ver aqui, peraí. Eu vou ler do 1 ao 19, tá? Então vamos lá. Veio um homem de Baal. Ah não, peraí, gente, eu tô no... Pronto. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. E como vocês não estão vendo, é importante explicar aqui, porque quando fala aqui, ó, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, ou seja, né? Ele, como ele era um subordinado, né? Como ele era um comandante, aqui Senhor tá com letra minúscula, tá bom? Aí continua, pois por meio dele, o Senhor, com letra maiúscula. Então, é importante que vocês saibam disso, tá? Dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria havia atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra.
Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: Vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: Junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vai e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava, entre aspas, tá? Eu estava certo de que ele seria. Não, peraí. Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: Já que não aceita o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu, entre aspas, vá em paz. Bem, precisaria de muito tempo para falar bastante, porque a palavra é cheia de informação maravilhosa, maravilhosa. Veja que a menina, essa menina que foi, deixa eu ver aqui, quando atacaram tropas, né? Quando tropas atacaram a Síria,
Peraí, ora, a tropa das Sírias havia atacado Israel, levou cativo uma menina. Percebam que para Eliseu ter conhecimento a respeito da cura que ele necessitava, precisou ele ter contato com alguém de Israel, né? Alguém que foi levado cativo como escrava, né? Porque o Israel dessa época não é o Israel de hoje. E essa menina fala, né? Ao ver ali o seu senhor leproso, ela sabia que existia profeta em Israel, então falou do profeta. Mas aí, quando ela fala, ele vai até o seu senhor, né? Porque ele era um subordinado, era um comandante. Aí ele vai e conta ao senhor, o rei da Síria, né? E para que ele não chegasse simplesmente como um comandante, porque não existia autoridade para isso, então ele precisava de uma carta. E essa carta é feita aí pelo o rei da Síria, né? E para que ele, então, chegando lá, fosse atendido pelo rei. Porque na visão aqui deles, embora a menina falou, né, que existia, deixa eu ler aqui, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Embora a menina falou que era o profeta, mas ali o comandante é enviado ao rei, à autoridade. Então, ele vai e ele vai com esse pensamento, porque ele é uma pessoa que recebia a ordem e executava, né? Então, quando ele chega lá, e é interessante, por isso que eu estou aqui colocando alguns pontos, é interessante que quando ele chega, ó a fala do rei, aqui no verso 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejo como ele procura um motivo para se desentender comigo. É profunda essa fala, por quê? Porque é como se fosse uma afronta. A mentalidade do rei da Síria não é a mesma mentalidade do rei de Samaria. Não, eles não estão aí com a mesma visão e apenas um tem acesso ao profeta, no caso o profeta Eliseu. Então ele toma como um insulto. Por quê? Porque ele entende a gravidade disso. E aqui é um ponto muito importante para vocês verem como que a palavra é espiritual e ela é alinhadíssima. O único rei que poderia curar, purificar, era Yeshua. Depois eu vou ler, vocês vão ver essa confirmação. Só ele poderia purificar, só ele poderia curar. Porque em Levítico, deixa eu ver aqui qual é o capítulo para vocês meditarem depois, porque não tem como colocar tudo, tá, gente? Deixa eu ver aqui, Levítico 14. Anotem aí, leiam para vocês confirmarem, porque isso demonstra zelo, tá? Isso demonstra zelo. Levítico 14. Levítico 14, do versos 1 ao 32, vai falar da purificação da lepra. E são vários e vários e vários segmentos que ali o povo de Israel devia seguir para que alguém fosse depois considerado puro. Era como se fosse um ritual. Era algo que realmente tinha que ser feito com muito zelo. Muito, muito zelo mesmo. Então, se você ler Levítico, a purificação da lepra, Levítico 14, você vai entender qual era o processo, como que era o processo, certo?
Então aqui o rei, ele sabe do que ele está falando. Então ele toma como se fosse um insulto, como se fosse, aqui ele fala, por acaso sou Deus? Deixa eu ver aqui, peraí. Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque a purificação, ela está associada à vida ou à morte, né? Não só pela questão da lepra, mas é uma questão mais profunda, espiritual. Se a pessoa foi purificada, essa pessoa já tem aí uma consciência, uma mentalidade da vida eterna. Essa pessoa está andando nesse caminho, né? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Então, no entendimento do rei, basicamente era isso, era uma afronta, né? Porque o rei, ele não era Deus, ele não era profeta, e muito menos o filho, para conceder cura. No caso, a Naamã, né? Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Síria havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros. E aí Naamã, aí já começa ele se sentir insultado. Porque ali o profeta Eliseu fala para que ele mergulhe por 7 vezes no Rio Jordão. Então ele sente como uma afronta, porque no entendimento dele, acredito que vocês já entenderam também, é como se ele tivesse sujo, né? Precisava apenas de um banho. Mas na verdade não era. Embora também faz sentido. Porque quando estamos leprosos, entre aspas, porque não necessariamente podemos estar com feridas, né? Com lepras, mas essa questão da lepra, essa questão da necessidade de ser purificado, é uma condição humana de pessoas que nasceram no berço de pecado e que precisam conhecer o caminho para andar nele e sermos purificados, amém? Mais para frente eu falo mais a respeito disso. Então esses são pontos muito importantes. Percebo que, voltando, né? Voltando a colocar as mesmas coisas que eu disse. No caso, ele teve conhecimento de que existia a possibilidade da cura através de uma menina. Estava cativa, estava como serva da esposa de Naamã. Então, ao ter esse conhecimento, ele vai ao seu senhor, que o envia ao rei. Então, o rei se sente insultado, por quê? Porque ele já entendia que essa parte de purificar, de dar cura, não cabia a ele. E então, vai para o conhecimento do profeta Eliseu. O profeta Eliseu o direciona a fazer o que ele precisava. Ele se sente insultado e depois é aconselhado, porque não era nada demais, né? Não custava, né? Poderia ser algo difícil, mas não era nada difícil. E é interessante por quê? Porque as pessoas tendem a entender como difícil estudar a palavra do Senhor. Mas não é difícil, é só pegar a Bíblia e ler. É muito simples. E isso representa o mergulhar, seja no Jordão, o mergulhar na água profunda, água que sai do trono, porque é a palavra. Essa água representa a palavra que nos purifica, que nos santifica. Não é difícil. Basta termos vontade e consciência de que necessitamos, é necessário, precisamos passar pela purificação que se dá pela leitura bíblica. Não custa nada. Não custa nada você ler, mas entenda que muitos
prefere que outros leiam nos templos religiosos, preferem que uma vez ou outra, quando dá vontade ou tem as suas dificuldades da vida, vão ouvir. Mas a Bíblia, ela está no acesso, como a própria palavra fala, que o Senhor está com o braço estendido. E devemos procurá-lo enquanto ele está com o braço estendido. Amém? Então, essa passagem de Naamã, eu entendo como o tempo aí da plenitude. Por quê? Eu vou ler aqui uma passagem, Êxodo. Êxodo não, Gênesis, gente. É Gênesis. Peraí. Aqui em Gênesis 6, a partir do verso 6, vai falar a respeito da arca de Noé. Vai falar da história de Noé, vai falar, eu peço que você leia, vou apenas falar um pouco. Aqui fala, aí o Senhor o chama, né, para que ele construa a arca, porque a terra estava corrompida, estava cheia de violência, a humanidade havia se corrompido, a sua conduta, então a questão de conduta, de caráter. Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos. Aqui eu compreendo, porque lá em Pedro também vai falar que essas 8 pessoas, elas foram purificadas pela água, passaram pela água, mas o restante deixou de existir. Isso é uma purificação, a terra passou por uma purificação. Então, de Noé, aqui Noé tinha 600 anos, quando ele, deixa eu ver aqui, não, ele tinha 600 anos quando iniciou-se as águas. Aí a arca já estava pronta, ele já tinha falo para muita gente, ficou um bom tempo, né? E construiu essa arca, com 600 anos ele entrou nela. Por que eu estou falando disso? Porque se você for bem cauteloso para estudar a questão do milênio, percebe-se que do início, pelo menos o início que conhecemos, que o Senhor nos dá a conhecer da criação de Adão e Eva, até Noé se dá aí 1 milênio. Se você quiser ir continuando, por isso que eu falei da questão da purificação, da representatividade dos 7.000 anos, da plenitude. E aí vai. Vem Noé, né? Noé não, vem Moisés, que é necessário, como o Senhor já havia prometido a Israel, alguém que os libertasse. Então vem Moisés para retirar o povo. Perceba como que o Senhor é perfeito em tudo. Não tem como eu colocar tudo detalhado. A própria palavra nos dá essa clareza desses milênios. Então Moisés, ele tem ali uma responsabilidade de retirar o povo que estava cativo no Egito, subordinados ao rei do Egito. E eles passam pelo mar. Essa passagem, sempre colocando essa questão da purificação, que tem uma representação da purificação, eles passam no mar a seco, sem se molhar. E daí dá pra gente entender mais 2 milênios, tá? Mais 2 milênios. E aí quando chega aqui em Reis, falando, né, essa passagem que eu li toda aí para vocês, é interessante ler novamente para continuar refletindo. Aí quando eu venho aqui em 2 Reis e a gente vê essa história da necessidade da purificação da lepra de Naamã, no capítulo, peraí, eu me perdi aqui, 2 Reis capítulo 5, a colocação da fala do rei, dá pra gente associar as coisas. Então aqui,
eu entendo que está falando dessa questão da purificação, já da questão da plenitude, né? Porque quando ele sai a primeira vez da água, entendemos assim, a Bíblia não fala, né? Mas entendendo que houve a necessidade de entrar por 7 vezes. São esses 7 milênios, embora as pessoas compreendem de muitas formas. Como 6.000 anos acabou e aí depois, no milênio, o pessoal vai ser retirado da terra e vai ficar um milênio aqui, o povo aqui sofrendo. Isso não faz o menor sentido. Respeito. Mas eu não entendo que o pecador que não foi purificado possa resistir à manifestação do Filho da luz. Não tem como. Não tem como resistir. Então, acredito sim no retirar, assim como fala a parábola do joio e do trigo, para que o trigo seja guardado no celeiro e o joio queimado. Então, existirá aí um juízo, uma destruição. Esse povo todo, depois, ressuscitarão. Por quê? Porque serão julgados. Por isso que a Bíblia fala, felizes aqueles que não têm parte na segunda morte. Já passaram. Quem morre, resta a expectativa do juízo. Então ressuscitarão, porque a terra, o mar, todos os onde houve mortos, a terra terá que dar conta, exceto aqueles que são cremados. Mas todos a terra terão que dar conta, porque passarão pelo juízo. Segunda morte, desprezo eterno. Então, temos que entender a Bíblia como ela nos ensina, como está escrito. Se eu colocar aí as minhas imaginações, já fujo do roteiro, da escrita, do que está dizendo a palavra do Senhor. Vamos dizer aí que 3 milênios, né, se passaram até Naamã. A palavra do Criador, ela continua. Pessoas, né, aí vem Davi, vem os profetas. E acredito eu assim, que até Yeshua, tô resumindo muita coisa, tá, gente? Até Yeshua foram 4 milênios. 4 milênios. Faz sentido até com como que é feita a contagem histórica. 2.000 anos depois de Yeshua, depois do Cristo. É o que vivemos. Então, até ele, né, é óbvio que foram 4. Tô resumindo, mas se você ler e buscar, fazer a pesquisa e buscar na palavra do Senhor, você vai ver a confirmação. Porque aqui o foco é a purificação. Então, Yeshua vem. Agora nós vamos aqui para Mateus. Preste bem atenção. Deixa eu ver aqui como é que tá o tempo. Preste bem atenção nessa leitura aqui em Mateus 8, do versos 1 ao 4. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, entre aspas, tá, gente? Senhor, se queres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, entre aspas, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse, abre aspas, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu já falei dessa passagem, não me lembro exatamente, já tem mais de 1 ano já. Uma passagem maravilhosa, eu expliquei, eu li Levítico 14. Então, o que eu estou querendo colocar aqui para vocês, fazendo alusão da questão dos 7 milênios e também da questão da purificação, enquanto o rei lá tinha consciência de que ele não podia curar, que ele não era Deus e ele não tinha nenhum propósito do Senhor para isso, como o profeta Eliseu, aqui o Rei da Glória, o Salvador, louvado seja o Senhor, aleluia, Yeshua.
Ele é quem cura. Então, por isso tem essa passagem aqui, a cura de um leproso. Perceba que Yeshua fala, não fale para ninguém, mas é claro que ele ia falar. Por quê? Porque iam perguntar, iam ver ele limpo. Mas por que Yeshua fala? Não fale para ninguém. Entenda que Yeshua está num templo onde ali tem os fariseus, os escribas, esses homens que diziam ser zelosos à lei, né? Mas que faltou muita observância em muitos relatos. Aqui, Yeshua fala para que ele vá apresentar-se aos sacerdotes e apresentar, né? Apresente a oferta que Moisés ordenou, apontando para Levítico, para que ele, até que descesse o Espírito Santo. No tempo do apóstolo Paulo, né? No caso ali, a igreja primitiva recebeu, pelo ato profético, já havia sido profetizado a descida do Espírito. Eles entenderiam de Gênesis a Apocalipse todas as cartas, todos os livros bíblicos. O povo entenderia porque eles discerniriam espiritualmente. Mas ali ainda não era o momento. Então iam escandalizar. Yeshua não queria provocar escândalo. Então ele fala para não falar para ninguém, mas para apresentar a oferta, ou seja, para fazer em conformidade como tem que ser. Mas as coisas, se você ler, continuar lendo, não foi bem assim, né? Não tinha como eu não testemunhar esse feito, por quê? Porque era o Rei da Glória, gente. É um acontecimento único. Se continuarmos lendo, você vai perceber a indagação dos fariseus. E é maravilhoso quando a gente entende a palavra do Senhor, porque é isso que o Senhor quer, né? Então, ele limpa, ele purifica. Se pergunta o Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Bastava apenas o Salvador Yeshua querer, e ele queria, e ele quer que sejamos purificados. Nós precisamos ter a consciência de que é ele que nos purifica, que é ele que nos liberta, que é ele que nos santifica. Aqui deixa eu ler aqui. Gente, vocês não têm noção do quanto de palavra que teria que colocar. Aconselho novamente. Leia Levítico 14 para vocês entenderem como que era para uma pessoa ser purificada. E aí, com o decorrer da história, o profeta encarregado pelo Todo-Poderoso poderia encaminhar as pessoas a essa purificação, mas as coisas não eram feitas de qualquer jeito. Hoje, nós ouvimos e vemos homens